Amém. Glória a Deus. Pega a palavra do Senhor já comigo. Vamos lá. Evangelho de João. Quero ler com você o capítulo de número 20 e o versículo de número 14 em diante. Amém? Evangelho de João 20, versículo de número 14 em diante. Glória a Deus. Sei que está com a sua palavra, sei que nós temos aqui também, né, o projetor, mas eu gosto do papel. Caneta, fazer anotações, né? A Bíblia tem que virar um manuscrito quase. Encontrou aí? Dá uma glória a Deus. Diz assim a palavra, acompanhe comigo a leitura. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, algumas traduções traz jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Glória a Deus. Vou ler mais uma vez, versículo 14. E, tendo dito isso, voltou-se para trás. Se você tem uma caneta, grife aí. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Grifa aí. Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Grifa Maria aí. Maria. Você crê que o Senhor vai falar contigo? Amém. Nesta noite? Amém. Nós já oramos, mas eu quero que você feche os olhos mais uma vez. Mais uma vez, feche os teus olhos. Pai querido e amado, Senhor, a tua palavra será ministrada. Então que não venha ser um homem a falar. Ninguém entrou aqui essa noite para ouvir um homem, mas para ouvir o Senhor falar. Então que eu diminua e o Senhor cresça. Meu Deus, abre os ouvidos daquele que vai ouvir e o coração daquele que vai receber esta palavra. Que a tua palavra, meu Deus, ela venha com poder e autoridade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a ti. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Amém. Nós estamos numa campanha de oração, né? Milagre das mãos. Glória a Deus. E eu creio que assim como Deus usou Paulo, Ele usa a cada um que diz: eis-me aqui, que está disposto a fazer a obra. Eu creio que o Senhor, Ele usa para curar, para tocar as vidas. Nós já tivemos aqui nas reuniões de terça-feiras muitos testemunhos. Glória a Deus. Quem aqui já foi abençoado nesta reunião? Dá uma glória a Deus. Isso é prova que o Senhor ainda faz. Eu creio que Deus, Ele age de várias formas, queridos. E muitas vezes até mesmo Ele usa os médicos para tocar na vida de alguém e ministrar a cura. Existe? Deus, Ele faz dessa forma também? Claro que faz. Agora nós sabemos que existe algo que a mão de homem algum, de médico algum, consegue alcançar. Existe uma enfermidade que o médico, por mais que ele seja renomado, por mais que seja um pastor conhecidíssimo a nível internacional, a mão não alcança, que é lá dentro. É aquela dor da alma, aquela dor causada por um sofrimento, que muitas vezes cega a pessoa, e ela não consegue ver o agir de Deus na vida dela.
Ela não consegue reconhecer o Senhor, ela não consegue mais crer no poder de Deus, e isso vai impedindo com que ela viva os milagres do Senhor na sua vida. Volta comigo aqui, ó, o versículo de número 1. Veja aí comigo, aqui mesmo, João 20, versículo 1. E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. É interessante que quando nós lemos lá no Evangelho de Marcos, depois você pode ler na sua casa, Marcos, nós vemos que Marcos ele relata que as mulheres, estava Maria Madalena, Maria, tinha outras mulheres, que era o costume dos judeus, quando tinha alguém que falecia na família, eles iam ao sepulcro chorar pelo defunto dentro do sepulcro. Você sabia disso? É interessante a gente conhecer a tradição para entender o que está acontecendo. Então era o costume deles. Preparavam especiarias, alóis, perfumes. Eles abriam a pedra do sepulcro, entravam lá junto com o defunto, derramavam perfume e ali choravam por aquele ente querido. Você lembra quando Jesus chegou lá na casa das irmãs de Lázaro? E ela falou assim: mas Jesus, Marta, Maria, não dá para a gente ir lá. Já está de 4 dias, já está cheirando mal. Quer dizer, enquanto eles podiam fazer, eles faziam. Então essas mulheres, já logo de manhã, no primeiro dia, né, elas foram lá para fazer isso, que era o costume delas. Só que elas tinham uma preocupação. Marcos diz que elas iam conversando e perguntando entre elas: e aí, quem vai remover a pedra para nós? Porque no sepulcro de Jesus, eles tomaram um cuidado extremo. Porque os sacerdotes, os fariseus da época, eles tinham cuidado que os discípulos não fossem lá para roubar o corpo de Jesus e falar que ele tinha ressuscitado. Então a pedra que fechava o sepulcro de Jesus era enorme. Vou usar o termo que nós conhecemos hoje. Tinha colocado uma argamassa forte, uma C3, né? Carimbada, selada para que ninguém abrisse. A história nos conta isso. Então quando elas estavam vindo, elas estavam preocupadas. A pedra lá é muito pesada, é grande. Quem é que vai retirar aquela pedra? Veja que para elas Jesus morreu e elas estavam fazendo aquilo que era de costume delas, fazendo aquilo que era de costume dos judeus. Elas estavam preocupadas como que elas iriam entrar. E aqui eu já quero falar um pouco das nossas vidas, que muitas vezes nós, e é claro, pastor, mas quem não se preocupa, isso não se preocupa? Claro, todos nós temos preocupações, mas muitas vezes nós nos prendemos tanto nessas preocupações, e lá na frente Deus já tem preparado tudo o que você precisa. Muitas vezes você está tão preocupado com uma situação, que talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com essa situação, mas eu quero dizer para você que a pedra já foi retirada, ou seja, Deus já está preparando o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Isso que está tirando a sua paz, Deus já está cuidando para você. Porque quando elas chegaram lá, nós lemos lá em João, aqui no Evangelho de João, que o que tinha acontecido? A pedra removida. Olha lá, vamos ler novamente. E viu a pedra tirada do sepulcro. Quer dizer, aquilo que elas estavam preocupadas, quando elas chegaram lá, já estava resolvido. Você está preocupado com algo que você tinha que resolver amanhã? Se preocupa, Deus já enviou o anjo dele. O Senhor já está preparando tudo para você. Amanhã, quando você chegar neste lugar, você vai ter uma surpresa, como elas tiveram essa surpresa. Quando elas foram chegando e viram a pedra estava removida, eu tenho certeza que a alegria encheu o coração delas. Ó, não precisamos nos preocupar. Só que a preocupação daí foi outra. Qual foi a preocupação daí? Elas entraram lá e não viram o corpo do Senhor Jesus. Elas foram lá cumprir aquela tradição de levar os perfumes, derramar sobre o cadáver, chorar
E elas entraram lá e não conseguiram ver o Senhor Jesus ali. Veja, vamos avançar lá no versículo de número 7. Diz assim, ó, porque elas, quando veem que o sepulcro está aberto e Jesus não está lá, o que elas fazem? Elas voltam, falam para Pedro. Depois você pode ler o capítulo todo, você vai ver. João diz assim, o discípulo que Jesus amava, eles saem correndo e vão até o sepulcro. Pedro fica um pouquinho para trás, mas o outro discípulo não entra. E quem entra primeiro é Pedro. Vamos ler o versículo 6 aqui, ó. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão, o que, igreja? O que ele viu no chão? Os lençóis que cobriam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeceira, ou sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas estava à parte, enrolado, dobrado, num lugar à parte. Quero falar um pouquinho sobre isso também, porque se você for lá em Mateus capítulo 28, fala sobre a mentira dos judeus. Quem sabe qual é a mentira dos judeus? A mentira dos judeus é pregada até os dias de hoje. Por quê? Quando os soldados que estavam lá guardando o cadáver do Senhor Jesus, né, chegaram e falaram com os sacerdotes, olha, para os escribas, deu ruim. Jesus não está lá. Eles falaram assim, não pode, não está lá. Então nós vamos fazer o seguinte, e eu faço questão que depois você leia, quer dizer, vamos ler agora, já, só para você ter uma ideia. Deixa marcado aí, porque nós vamos voltar, e vai comigo lá no Evangelho de Mateus 28, para você ver como que é, e até os dias de hoje é investido muito dinheiro nessa mentira. Veja comigo aí, Mateus 28, quero ler com você. A partir do versículo de número 11 tem um subtítulo, e a mentira dos judeus. Não sei se na sua Bíblia também tem esse subtítulo, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó, a partir do versículo de número 12, e diz assim, ó, Mateus 28, 12, e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro. E até hoje é investido milhões e milhões de dólares pregando essa palavra, essa mentira, que Jesus foi roubado, o corpo dele foi roubado. Deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Agora tem um problema aqui, porque o soldado romano, se ele estivesse de posse de um prisioneiro, vamos dizer, ou no caso eles que estavam cuidando do túmulo, para que o corpo de Jesus não fosse roubado, e eles falhassem na missão, você sabe qual era a pena para um soldado? A morte. E aí os soldados, claro, né, ficaram, mas e aí, como vai ficar a nossa situação? E se isso chegar, versículo 14, a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como foram instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. O diabo usa uma fortuna para ainda pregar essa mentira, que Jesus não ressuscitou. Mas glória a Deus, nós sabemos que ninguém matou o Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso, que ninguém tira a minha vida, eu a dou. Nós sabemos que naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele olhou os céus e falou, Senhor, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, está tudo consumado.
Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. E Ele está aqui nesta noite e Ele quer tocar aonde médico algum toca. Ele quer abençoar a sua vida. Glória a Deus. Mas eles pregaram essa mentira. Agora, quando nós lemos aqui no Evangelho de João, pode voltar lá, nós vimos que quando Pedro ele entra, ele vê os lençóis caídos no chão, mas o lenço está dobrado num lugar. Quem já teve o desprazer de acordar pela manhã e chegar na sua casa e ver que a sua casa foi invadida durante a noite? Alguém aqui já teve esse desprazer? Deixaram tudo organizado, lavaram a louça e tudo? Não, né? Eu lembro que uma vez entraram na casa da minha mãe com eles em casa, dormindo. Tinha sido aniversário dela, um dia anterior. Naquela madrugada entraram, comeram tudo salgadinho que eu ia comer no outro dia. Deixaram a maior bagunça na cozinha, geladeira, jogaram ketchup, mostarda pelo chão. Agora eu te pergunto, quem iria roubar um cadáver sabendo que os soldados romanos estavam ali? Se fossem pegos seriam mortos? Quem ia se preocupar em dobrar um lenço e deixar num lugar à parte? Então aí já cai a mentira por terra. Ele não foi roubado, ele ressuscitou, glória a Deus. E aí tem outro ensinamento para nós, que também vem da tradição dos judeus. Eu não sei se você sabe, mas o lenço dobrado, enrolado, colocado à parte tem um significado. Ele vai voltar. Por que, pastor? Porque o judeu, quando ele se assentava na sua mesa para comer, o servo, ele ficava lá no cantinho da sala esperando ele terminar a refeição para que ele pudesse retirar a mesa e levar deixar a mesa limpa. Então ele ficava lá esperando. Isso era a tradição deles. O servo ficava esperando. Se o seu senhor, quando ele se levantasse da mesa e deixasse o lenço embolado lá, o servo ele continuava no lugar dele. Ele não retirava a mesa. Por quê? Ele saiu fazer alguma coisa e ele vai? É isso? Não. Se ele deixasse embolado e saísse, o servo ia lá e retirava a mesa. Por quê? Ele terminou a sua refeição. Agora, se ele pegasse o lenço, enrolasse, dobrasse, deixasse do lado do prato dele e saísse, o servo continuava esperando. Por quê? Porque ele ainda não havia terminado. Isso era um sinal que ele iria voltar. O lenço enrolado lá, à parte, significa que o Senhor Jesus, Ele foi, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Você concorda com isso? Então aplaude Ele bem forte, porque Ele vai voltar. Glória a Deus. Amém, igreja? Agora eu quero ir lá para a parte aonde a Maria fica ali. Os discípulos saem, voltam e ela fica ali chorando. Ela fica ali dizendo: aonde que está o meu Senhor? E nós lemos ali no versículo 14 o que aconteceu quando ela sai ali. Ela viu o Senhor Jesus em pé, mas não o reconheceu. Espera aí, eu te pergunto, Maria Madalena andava com Jesus? Sim ou não? Sim. Ela ouviu Jesus falar que o Filho do Homem deveria ser entregue, seria morto no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ela ouviu ele falar dessas mensagens? Sim. Ela ouviu ele falar que ninguém o matava, ninguém tirava a sua vida, mas ele entregava a sua vida? Ouviu? Ouviu. Ela ouviu Jesus falar: está tudo consumado? Ouviu. Ela ouviu as mensagens do Senhor? Ouviu. Ela conhecia Jesus, igreja? E como que ela não conheceu neste momento? Sabe por quê? Porque muitas vezes as dores
nos impedem de reconhecer o poder do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes aquilo que nós estamos enfrentando nos impede de ver Jesus agindo nas nossas vidas. Ela estava com uma dor tremenda. Por quê? Quando ela chega no jardineiro, o que ela fala para ele? Me diga, pelo amor de Deus, aonde que vocês levaram ele? Porque eu vou buscar. O que estava dentro do coração dela? Uma dor que ninguém podia arrancar aquela dor. O sofrimento, para ela, Jesus estava morto. Mas ela ouviu ele falar que isso ia acontecer. Ela ouviu Jesus pregar que ele iria ressuscitar. Mas ela estava seguindo a vida dela, como se isso não fosse acontecer. Tamanha era a dor, o sofrimento que estava dentro do coração da Maria. Queridos, muitas vezes isso acontece nos nossos dias. Muitas vezes nós, diante de situações, nós não conseguimos reconhecer o poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Muitas vezes, coisas que aconteceram lá no passado estão travando você, impedindo você de viver a vida abundante que o Senhor Jesus ele veio para nos trazer. Amém. Muitas vezes, situações que aconteceram lá no passado, frustrações, estão nos impedindo de viver e ver Deus agindo nas nossas vidas. Nós não conseguimos reconhecer o poder do Senhor. A dor é tão grande muitas vezes que ela nos cega, nos impede de viver o que Deus ele tem para nós, mata muitas vezes a nossa fé. Situações que a pessoa diz assim, não, eu já superei. Superou nada. Superou nada. Aquilo ainda está incomodando, aquilo ainda está machucando, é uma ferida que está lá dentro, é uma dor que está lá dentro, que ela não consegue vencer. Às vezes a pessoa não consegue ser feliz no casamento, porque lá atrás se frustrou num relacionamento. Às vezes ela não consegue, vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui, ser um bom pai. Ela até tenta ser uma boa mãe, mas ela não consegue transmitir tudo o que ela queria, porque lá atrás ela não recebeu isso na sua criação. Ou pior, às vezes ouviu uma palavra que machucou. E ela fala assim, não, eu já perdoei o meu pai. Não, eu já perdoei a minha mãe pelo que ela fez, pelo que ele falou, pelo que ele fez, ou por aquilo que ele deixou de fazer. Eu já perdoei. Mas só que quando existe uma situação que traz a memória, isso ainda incomoda. Isso ainda machuca ali dentro. E a pessoa não consegue viver tudo que o Senhor Jesus tem para ela. A pessoa não consegue ver o agir. Tem situações que ela diz que está tudo parado, Deus está trabalhando, mas ela não está conseguindo ver. Ela não está conseguindo enxergar. Por quê? A dor está consumindo ela. Jesus fala, mulher, quem que você está procurando? E ele na frente dela. Levaram o mestre. Se o Senhor, sabe, o jardineiro, souber aonde ele está, me diga. Porque eu vou buscá-lo, eu vou levá-lo. Eu o levarei. Eu vou devolver ele ali no sepulcro. E aí, quando que a coisa muda aqui? Versículo de número 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Quando Jesus a chama pelo nome, os seus olhos se abrem. Ela consegue ver Jesus. Eu quero dizer para você, hoje, Jesus está te chamando pelo nome. Eu vou ler aqui, Disse-lhe Jesus, e você vai terminar com o seu nome. Vamos ensaiar? Vamos ensaiar, vamos ver se vai dar certo? Disse-lhe Jesus. Eita, não é para falar Maria, viu? A não ser que o seu nome seja Maria.
Vamos lá, bem forte. Disse-lhe. Você está tímido ainda. Mais uma vez, disse-lhe. O André, eu ouvi. É só ele que vai receber a bênção aqui? Disse-lhe. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite, querido, Jesus, ele te chama pelo teu nome. Jesus, ele te chama para arrependimento. Jesus, ele te chama para perdão. Talvez de uma traição que você sofreu. E quando nós falamos de traição, não é só em relação a casal, outras coisas. Talvez você tinha uma sociedade, você foi traído pelo seu sócio, enganado. Jesus quer curar. Jesus, ele se preocupa com isso, ele se preocupa com tudo na sua vida. Glória a Deus. Ele se preocupa com tudo. Ele quer curar aquilo que médico nenhum pode curar. Aquilo que lá atrás você ouviu e você até diz hoje assim, isso aí eu já superei. Superou mesmo? Rapidamente aqui, não vou nem pedir para você abrir, só vou te lembrar que eu sei que você conhece a história da mulher sunamita. Até esses dias ministraram sobre ela, né? O profeta Iasuném, ela viu, fez um quarto para ele, colocou lá um laptop, um frigobar, uma luminária de LED. Estou trazendo para os nossos dias, né? Aqui você pode preparar a palavra, aqui você pode descansar, aqui você tem aí alimentos, tudo que você precisar aqui. Não se preocupe, não tenha pressa em ir embora, fica aqui anunciando o evangelho, falando da palavra. E ele falou assim, o que essa mulher fez pelo reino? E é dessa forma que o Senhor, ele se sente quando nós fazemos algo pelo reino. Ele quer retribuir. O Eliseu falou, não, temos que fazer uma coisa para ela, chama essa mulher. O que você quer que eu faça? Quer que eu fale com o capitão? Quer que eu fale com o rei? Qual foi a resposta dessa mulher? Porque eu sei que você conhece a história. Eu não preciso de nada. Eu estou vivendo bem no meio do meu povo. Talvez o Eliseu até se frustrou um pouco, falou, puxa vida, eu queria fazer algo por essa mulher. Aí vem o Geazi, que era o observador, fala assim, eu sei o que nós podemos fazer. Eu sei o que você pode fazer. Essa mulher não tem filho. E ele fala, então chama ela de volta. E quando ela chega na porta, o que o Eliseu fala para ela? O ano que vem, quando eu voltar aqui mais ou menos por essa data, um pouco antes, você vai estar abraçando o teu filho. Qual foi a primeira resposta para ela? Dela para Eliseu? Vamos lá, igreja, qual foi a primeira resposta? Não preciso de nada. Eu estou vivendo bem no meio do meu povo. Então, para ela, a situação de ela não ter conseguido ser mãe estava resolvida. Você entende isso? Falou, já superei. Mas quando ele fala, você vai abraçar o seu filho, ela fala, não mintas para a tua serva. Era algo que ainda machucava lá dentro. Se tem algo que ainda machuca aí dentro, hoje é o dia que o Senhor vai derramar uma unção de cura sobre a sua vida. Não importa se você está dizendo, eu já superei, mas quando toca no assunto ainda machuca, o Senhor vai derramar o bálsamo, vai curar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ele te chama para perdão. Pastor, é algo que está marcado aqui, Eu falei que eu perdoei o meu pai, mas na verdade eu não perdoei, não. Eu falei que eu perdoei a minha mãe, mas na verdade eu não perdoei, não. Eu falei que eu perdoei o meu sócio, mas se eu correr pela frente, eu passo com o carro em cima dele. A gente tem situações que a gente pensa que superou, mas quando toca na ferida, a ferida ainda sangra. Ela ainda sangra. Eu não estou, e não confunda, perdão com esquecimento. Eu estou falando que você vai esquecer. Isso é outra coisa. É amnésia.
Perdão é uma ferida que está cicatrizada. Você vê a ferida, você lembra da situação, mas não sangra, mas não dói, mas você tem uma cicatriz no teu corpo. Quem tem uma cicatriz? Eu tenho algumas, né? Eu era fogo puro quando eu era menino. Então eu tenho algumas. Eu lembro até de uma que eu estava na sola do meu pé, tem uma cicatriz. Eu estava brincando de esqui nas valetas do bairro Alto. E tinha uma chapa de ferro lá, e quando eu passei, você já sabe o que aconteceu. Eu lembro do momento exato. Eu tenho uma cicatriz no meu tornozelo, eu lembro do momento exato quando eu pulei de um triplex, brincando de se esconder. Eu lembro do momento exato, mas não sangra mais. Glória a Deus. Eu tenho algumas outras por aí, na canela, mas não sangra mais. Estão cicatrizadas. O perdão é isso, querido. Você pode até lembrar da situação. Você pode lembrar da traição. Você pode lembrar da decepção. Você pode lembrar da mágoa, palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Você pode lembrar de uma dor, da perda, que é o caso aqui na Maria Madalena, a dor que ela está sentindo é a dor da perda. Mas não vai doer. Por quê? Porque Jesus ele vai curar, ele quer curar. Glória a Deus. Aonde a mão do médico não alcança, a mão do Senhor Jesus ele vai alcançar. Você crê? Fique em pé. Aplaude bem forte esta palavra.